Academia Brasileira de Letras, através do Centro de Memória, registra hoje, dia 11 do mês de abril do ano 2008, às 14 horas, o depoimento do acadêmico Domício Proença. Domício Proença vai falar sobre Machado de Assis e a presença da mulher na sua vida e na sua obra, com a participação da jornalista Maria Cláudia de Mesquita e Bonfim. O acadêmico Domício Proença é o ocupante da cadeira 28 desta casa e é um dos seus membros mais atuantes. Este ano, ele participa da comissão do registro do centenário de morte de Machado de Assis. Ele é o que se pode chamar um intenso produtor cultural. Na literatura, ele é contista, romancista, ensaísta, crítico literário e várias outras facetas do seu talento dentro desta área. Como professor no magistério, ele não só tem trabalhado intensamente na área de ensino, como também é professor titular, professor convidado a dar aulas nas universidades estrangeiras, autor de obras didáticas, professor emérito, entre tantas outras coisas. Estudioso e fino conhecedor da vida e da obra de Machado de Assis, é claro que ele é um convidado ideal para falar sobre Machado e seus amores, as musas e as personagens. Boa tarde, acadêmico. É sempre um prazer recebê-lo aqui para colaborar com o nosso projeto Memória dos Acadêmicos, Arquivos Contemporâneos, agora também no site Machado de Assis na internet. Boa tarde, Maria Cláudia. Prazer estar com você aqui para esse depoimento e, sobretudo, para falar de Machado de Assis. Pois é. Agora, eu gostaria de, como primeira pergunta, de fazer algo que eu acho muito intrigante. Conta a lenda, digamos assim, que Machado de Assis tinha um conhecimento muito limitado sobre as mulheres. Mas como é que ele conseguiu, assim, penetrar com tanta profundidade e tanta sutileza nos mistérios da alma feminina? Não há um desacordo, digamos assim, entre o seu discurso amoroso e sua realidade pessoal? Bem, acontece que Machado mantinha a sua vida particular discretamente preservada. Não há nenhum depoimento específico dele sobre a sua biografia, por exemplo. O que há são as cartas, as muitas cartas trocadas com os amigos. E por meio dessas cartas a gente tem uma ideia do ser humano Machado de Assis. É muito difícil concluir objetivamente sobre os sentimentos dele, sobre os relacionamentos dele. Algumas pessoas cujos parentes mais velhos, mais antigos, tetravós, bisavós, etc., conviveram com a família, testemunham que o Machado era uma pessoa extremamente cordial, que participava das festas, que escrevia versos para as jovens que frequentavam essas festas, bilhetes, etc. Quer dizer, existe, então, um lado de Machado íntimo de que nós não temos notícia efetiva nem nenhuma objetividade para concluir. O que nós temos de concreto a respeito de relações amorosas, de sentimento dele, são as duas cartas que restaram da sua correspondência com Dona Carolina. Na verdade, ele escreveu muitas cartas, as outras cartas foram todas destruídas, só sobraram duas cartas de todas as outras que foram escritas. E nessas cartas, numa dessas cartas, ele atende a uma curiosidade de Carolina,
Curiosidade de Mulher, em que ela pergunta dos seus amores. Mas sobre o seu conhecimento da figura feminina, ele é tão flagrante na sua obra, tão intenso, que dificilmente ele não nasce, o seu conhecimento, a sua manifestação, o seu estudo dos caracteres femininos, o decorre de leituras, que ele as fez muitas, e da sua própria experiência, a partir, inclusive, do seu envolvimento com Carolina, a partir dos 30 anos. Dizer, até aí, antes dos 30 anos, nós não temos notícia efetiva, a não ser uma ou outra referência das cartas dos amigos, em que se depreende que ele teria algum ou outro envolvimento. E suas poesias também, que ele começou a publicar justamente aos 16 anos com poemas de amor, não é? Claro. E já era para o grande amor, ele estava perdidamente apaixonado, era uma cantora lírica, já era nessa época? Dificilmente, eu acredito que dificilmente. Com 16 anos não, né? Com 16 anos não. Mas, possivelmente, essa história também do poema corresponder a um sentimento, naquele momento ali, ou em todos os momentos, né? O poeta é um fingidor. Já dizia o nosso... Como diz o Fernando Pessoa. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que de veras sente, e a fingir que é dor a dor que ele também não sente. Não sente. Né? Então é muito difícil estabelecer uma relação vida e obra em termos de poema e biografia. Eu não acredito nessa relação como poeta, né? Eu sei que muitas vezes a gente, até o poeta, o escritor, né? Até ele se vale de uma criação puramente nascida ou de uma leitura que ele fez, ou de uma visão que ele teve, ou simplesmente de sua imaginação. Ele projeta no seu poema muito mais o fruto do que está dentro dele do que, em princípio, uma relação externa que provocou o poema. É bastante comum, sobretudo nos poemas confessionais, nos poemas de amor, nos poemas que marcam a vida de muitos brasileiros, né? Porque nós, como bons românticos por formação, né? De médico, poeta e louco, todos temos um pouco. Isso é verdade. Agora, as mulheres que cercaram os primeiros anos, digamos assim, de Machado de Assis, tiveram alguma influência sobre ele? A mãe, que ele não conheceu, mas pode ter guardado algum sentimento assim, expressivo. Teve. Uma irmã que ele perdeu com 6 anos, não é verdade? A madrasta que o educou, afinal de contas. A madrinha ricaça, não tinha uma madrinha ricaça? Tinha. E por aí. Houve mulheres, evidentemente, importantes na sua vida, a sua mãe, não é? Que foi responsável pelos seus primeiros anos. Depois a madrasta, né? A madrasta que não correspondeu ao estereótipo, né? Que o educou, que teve com ele uma bela relação, segundo os biógrafos mais confiáveis, né? Houve um bom relacionamento com a madrasta, e Madame Barroso, que era a mulher do intendente do Ouro, dona da Chácara do Livramento, onde os pais deles, que eram conhecidos como, naquela época, Pardos Forros, né? O pai dele e a mãe dele moravam na casa de da Madame Barroso, né? E ela possivelmente orientou leituras dele e o ajudou bastante. O pai também era alfabetizado, o pai e a mãe casaram no religioso, o que significa que eram pessoas que tinham um certo nível de cultura, e, ao que consta também, o pai dele era alfabetizado e pode ter influenciado o gosto dele pela leitura. Então, nesses primeiros momentos, nós temos a mãe, a madrasta, a madrinha, né? A madrinha ricaça. A madrinha rica, não é? E depois, mais tarde, até onde a gente pode entender, aos 30 anos, ele encontra a mulher da vida dele, Dona Carolina. Antes de Dona Carolina, ou pouco antes, né, ele, como era comum na época, né, ele foi um entusiasta das grandes atrizes, né? E ele então confessa, como eu antecipei, ele confessa numa das 2 cartas que restaram,
ele confessa o relacionamento dele. Ele diz que teve um amor correspondido e um amor não correspondido. Imagina. Podemos até ler o texto da carta. Podemos, sim. Isso é interessante. Tenho até, por acaso, o texto da carta aqui para ler. Que isso é muito emblemático, né? É verdade. Num determinado momento da carta, Machado se dirige a Carolina nos seguintes termos: acusas-me de pouco confiante em ti, tens e não tens razão. Confiante sou, mas se não te contei nada, é porque não valia a pena contar. A minha história passada no coração resume-se em 2 capítulos. Um amor não correspondido, outro correspondido. Do primeiro nada tenho a dizer, do outro não me queixo. Fui eu o primeiro a rompê-lo. Não me acuses por isso. Há situações que se não prolongam sem sofrimento. Uma senhora de minha amizade obrigou-me, com os seus conselhos, a rasgar a página desse romance sombrio. Filo com dor, mas sem remorso. Eis tudo. A tua pergunta natural é esta: qual destes 2 capítulos era o de Corina? Curiosa, era o primeiro. O que te afirmo é que dos 2, o mais amado foi o segundo. Mas nem o primeiro, nem o segundo se parecem com o terceiro e último capítulo do meu coração. Diz a Stahl que os primeiros amores não são os mais fortes, porque nascem simplesmente da necessidade de amar. Assim é comigo. Mas além dessa, há uma razão capital, e é que tu não te pareces nada com as mulheres vulgares que tenho conhecido. Espírito e coração como os teus são prendas raras. Alma tão boa e tão elevada, sensibilidade tão melindrosa, razão tão reta, não são bens que a natureza espalhasse as mãos cheias pelo teu sexo. Tu pertences ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pensar. Como não te amaria eu? Além disso, tens para mim um dote que realça os mais. Sofreste. Bom, a carta nos leva à necessidade de algumas explicações. Não é? Esta Corina a que ele se refere é a Corina dos versos a Corina, versos que Machado escreveu e publicou em Crisálidas. Ela era uma famosa atriz portuguesa e se chamava Gabriela Augusta da Cunha. A outra paixão, a paixão correspondida, também era uma figura marcante da Rivalta, nada menos que Augusta Candiani. Que era famosa, né? Famosíssima, 18 anos mais velha do que ele. Normalmente, essas grandes atrizes, elas mobilizavam a juventude do tempo, mobilizavam um grupo de fãs, era um verdadeiro fã-clube na época, ligado a elas e acompanhando os lugares em que elas representavam, enfim. E ambas são referências em sua obra, mas aí, diante de Carolina, sombras, memórias, porque ela realmente é quem vai ser a força na sua vida. A Madame de Staël, a que ele se refere, é a famosa escritora francesa. E Carolina, quando ele encontra, ele tinha 30 anos, Carolina tinha 34, ela vem de Portugal para cuidar do irmão, o Faustino de Novaes, que era amigo de Machado e que estava sofrendo de crises intermitentes de esquizofrenia. Era poeta também, Era né? poeta também. E, ao mesmo tempo, os pais, a família tinha perdido os pais. Ela tem 5 irmãos, ou eram 5 irmãos, e eles perdem os pais e, em função disso, ela vem também por ter sofrido alguma coisa na área amorosa. Digo alguma coisa porque a notícia que nós temos disso é dada por um pintor chamado Arthur, me escapou o nome, depois eu vejo, por um pintor que era amigo da família e que foi, a pedido da família, foi encarregado de acompanhá-la no navio Extremadure, em que ela veio para o Brasil. Não viria sozinha,
aborda. Então, Machado, quando Machado diz sofreste, ele mostra na carta que ele tinha conhecimento da natureza deste sofrimento, que o Arthur declara na biografia dele que não vai dizer o que foi, em homenagem a Carolina. Não podia revelar os segredos. E a Carolina, a grande companheira, né, que vai inclusive escrever, num determinado momento, vai escrever alguns capítulos de Brás Cubas que foram ditados por ele, porque ele sofreu de uma retinite, uma conjuntivite, né, e não podia nem ler nem escrever. Então, nesse momento, ele estava elaborando, possivelmente em 1879, ele estava escrevendo, concebendo as memórias próximas de Brás Cubas. E, desse fato, há notícia numa carta que ele escreve a um dos seus amigos, em que ele declara que, por esse tempo, ele ditou para Carolina alguns capítulos do seu romance. Então, foi mesmo uma coisa definitiva na vida dele, né? Foi, Carolina foi. Mas isso não quer dizer que ele não fosse sociável e que gostasse da aproximação com o feminino, não é verdade? Sem dúvida. Com as mulheres. É muito difícil. Porque se diz isso, se passa isso. Inclusive, o crítico e poeta Décio Pinhatari, ele diz, aspas, Carolina teve a missão de tornar o enrustido e sexualmente reprimido Machado de Assis num autor mais realista, irônico e genial. Isso não é exato. Olha, é difícil comprovar uma afirmação desse tipo, a não ser que haja alguma carta que ele tenha pesquisado, algum documento. Deduzir isto a partir da obra literária já é complicado. Dizer que ele é enrustido sexualmente eu não tenho reprimido. conhecimento de nenhum dado dos grandes biógrafos de Machado em que essa observação esteja presente com a ênfase que o Pinhatari está dando. Mas ele terá suas razões para afirmar isso, né? Eu não tenho conhecimento, acho muito difícil, mesmo porque os relacionamentos amorosos que são trabalhados por Machado na sua obra, né, demonstram que ele realmente tem um conhecimento não só do relacionamento, como da própria personalidade, do próprio psiquismo feminino. Não é? Isso que é extraordinário. É verdade, inclusive, é verdade que ele é cruel com as mulheres. É cruel com as mulheres? Ele é cruel com as mulheres. Não é benevolente, não? Não é benevolente, não. As mulheres de Machado, se você reparar, a Virgília de Brás Cubas, a Virgília de Brás Cubas, ela é maquiavélica na sua relação, né, com o próprio Brás Cubas, né? Ela assume o adultério, né? Na verdade, em Brás Cubas o adultério é assumido, não é? A Sofia de Quincas Borba, né, também é sutil na sua tentativa de relacionamento com Rubião. Eu diria que ali que em Quincas Borba Machado expõe o adultério insinuado, né? E em Machado e no Dom Casmurro, Capitu, a enigmática Capitu, né, ela é apresentada dentro de uma relação em que se destaca o adultério presumido. Né? O adultério é uma constante. É uma constante não só na obra dele, mas era um dos grandes temas do momento, da época da segunda metade do século XIX. Né? Era um dos temas trabalhados como um tema da chamada patologia social. Não é? A outra. Agora, talvez a única mulher das grandes mulheres retratadas por ele que escapa desta visão de dissimulação, de maquiavelismo, né, é a Capitu. Capitu é uma mulher cabeça, mas mesmo na palavra do narrador, ela tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Quer dizer, na palavra de Bentinho, do Dr. Bento Santiago, porque ele já escreve adulto, na palavra do Dr. Bento Santiago, ela é mau caráter desde criancinha.
Aliás, é isso que ele quer provar. Mau caráter desde criancinha. É isso que ele quer provar ao longo de todo o romance, porque num dos últimos capítulos ele diz que o leitor deve ter percebido o que é o que ele quer provar, né? Não que ela traiu, dito que o narrador, personagem, está menos preocupado com denunciar uma traição do que provar que o fruto estava dentro da casca. Mas, saindo do narrador, né, passando para o autor Machado de Assis, ao criar um personagem como Capitu, ele cria de tal maneira um personagem ambíguo, um personagem enigma, que é possível até entender que, como alguns críticos entendem, que Capitu casou-se com Bentinho por interesse. Ou seja, ela viu no casamento com Bentinho uma forma de ascensão social. Ela de classe média, ele de classe alta, vizinhos, namorados desde sempre. Então, de certa forma, ela teria preparado este casamento. Né? Há passagens do romance em que ela tem um orgulho uma expectativa muito grande de se tornar a senhora Santiago, o que, dentro desse traço de multissignificação do texto, desse traço que Machado deixa na zona de sombra, pode ser perfeitamente entendido como uma mulher apaixonada, uma mulher que quer realmente se casar, como todas as mulheres, as meninas do século XIX, né, que aspiravam ao casamento como forma de afirmação. Ela tem todo o direito de ter prazer, de antecipar a felicidade de ser a senhora Bento Santiago. Senhora fulana de tal. Uma coisa que até hoje funciona. Agora, o Machado disse, não sei bem em que contexto, que os melhores amores pertencem aos homens atrevidos. Mas escreveu queda que as mulheres têm pelos tolos, duas coisas contraditórias. Qual era, na sua opinião, realmente, o olhar, a visão de Machado de Assis sobre o relacionamento homem-mulher? Olha, está nos seus romances, está nos seus contos, né? Os contos de Machado e os romances de Machado, eles se centralizam no comportamento dos personagens. A trama é simples, a trama dos romances é extremamente simples. O que importa mais são as reflexões que acompanham a trama, né, que pontuam a trama, e essas reflexões mostram um pensamento, uma visão de mundo, uma visão nihilista do mundo. Né? Reparem que em Dom Casmurro, o que o Dr. Bento Santiago, aos 55 anos, pretende fazer é uma tentativa de atar as duas pontas, a da velhice e a da adolescência, e repassar, na matéria de memória de que se faz o romance, repassar a sua vida para, de certa maneira, resgatar o seu processo, resgatar a sua existência, e quase que com uma pergunta que está por trás de tudo: onde é que eu falhei? Por que a minha vida, por que eu tive que me separar? Por que eu não fui feliz? Por que eu não sou feliz? Uma pergunta que muita gente faz, né? E aí está, mais uma vez, a genialidade do autor, a importância, a representatividade da obra do Machado. Ele conta uma história, e essa história tira da vida, busca na vida aspectos do psiquismo humano que a Ferrugem do Tempo não conseguiu destruir. Então, essa ânsia de felicidade, essa busca da felicidade e essa busca de tentar explicar o que aconteceu, que ele coloca no Dom Casmurro, é contada, é traduzida por meio de uma história muito simples. Não é? Um namoro de infância, um menino, uma moça, ou seja, um homem, uma mulher e um terceiro. E um adultério misterioso. É um adultério que está na casa. Esta é a trama, mas a trama é pouco importante. Não é pouco importante. Ela é importante, mas é menos importante do que as digressões feitas pelo personagem ao longo da narrativa, pontuando cada narrativa. Aí é que está o gênio dele, não é isso? Para chegar é saber final, penetrar realmente no pensamento e na emoção. Para chegar no final
a conclusão, para levar o leitor a concluir que no final se dá a fratura do resgate. Ele termina o romance com a mesma infelicidade com que o começa, apesar da ironia, apesar de dizer voltemos à história dos subúrbios. Como se aquela história que ele acabou de contar não fosse tão pungente, tão trágica como a história de muita gente. Né? Isso mesmo. Se você pega Quincas Borba, por exemplo, Quincas Borba não, As Memórias Póstumas de Brás Cubas também está procurando o quê? Ele está, o objetivo, a meta dele é criar um emplastro anti-hipocondríaco para curar de uma vez as mazelas da nossa melancólica humanidade. Quer dizer, aí há todo um processo em que ele também usa a matéria de memória. Repare que Brás Cubas também repassa toda a sua vida, tudo o que ele viveu, tudo o que marcou a sua existência. Só que Brás Cubas, muito mais do que Bento Santiago, Brás Cubas escreve com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Mais da galhofa, menos da melancolia. A melancolia maior está talvez em Dom Casmurro, percebe? E qual é o último capítulo de Brás Cubas? É sintomático. Chama-se Capítulo das Negativas. Ele termina com algumas frases importantes, cito umas duas delas. Ele não consegue o emplasto pretendido, não foi califa, e diz ele, não tive filhos. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Isso é uma frase o auge arrepiante do niilismo na obra machadiana. Agora, para nós terminarmos, eu queria que nós voltássemos a Carolina e qual era o segredo deste matrimônio feliz, harmonioso, segundo tudo indica, que durou 35 anos e a morte da Carolina e o desfecho dessa união, ele não resistiu, não é verdade? Que ficou muito melancólico com a morte dela, morreu relativamente pouco depois. Depois que ela morre em 1904, ele vai morrer em 1908. E no primeiro momento, claro, o impacto da morte da mulher, da companheira, né? As cartas revelam o sofrimento dele, a demora, ele não se refaz totalmente da dor, ele assume resignadamente a dor e passa a viver a sua vida no Cosme Velho, né? no sobrado do Cosme Velho, e preenche a sua vida com a presidência, com a academia. A academia aí ganha uma presença muito forte para Machado, talvez como uma forma de compensar a solidão. Ele vai compensá-la com os amigos e com a sua ação de presidente da academia, desde o primeiro momento até a hora da sua morte. Eu acredito que a melhor forma de responder à sua pergunta sobre o estado de espírito de Machado de Assis, depois da perda da sua amantíssima Carolina, seja a leitura de um trecho de carta dele a Joaquim Nabuco, ao amigo Joaquim Nabuco, seu colega com Lúcio de Mendonça, de fundação da Academia Brasileira de Letras. Eu leio o trecho da carta. Carta datada de 20 de outubro de 1904. Foi-se a melhor parte da minha vida, e aqui estou só no mundo. Note que a minha solidão não me é enfadonha, antes me é grata, porque é um modo de viver com ela, ouvi-la, assistir aos 1000 cuidados que essa companheira de 35 anos de casados tinha comigo. Mas não há imaginação que não acorde, e a vigília aumenta a falta da pessoa amada. Éramos velhos, e eu contava morrer antes dela, o que seria um grande favor. Primeiro, porque não acharia ninguém que melhor me ajudasse a morrer. Segundo, porque ela deixa alguns parentes que a consolariam das saudades, e eu não tenho nenhum.
Os meus são os meus amigos, e verdadeiramente são os melhores. Mas a vida os dispersa no espaço, nas preocupações do espírito e na própria carreira que a cada um cabe. Aqui fico por hora, na mesma casa, no mesmo aposento, com os mesmos adornos seus. Tudo me lembra a minha meiga Carolina. Como estou à beira do eterno aposento, não gastarei muito tempo em recordá-la. Irei vê-la, ela me esperará. Machado de Assis. Muito obrigada, acadêmico do Miss Proença, por essa excelente, como era de se esperar, conversa sobre os amores de Machado de Assis, e esse documento ficará preservado para estudos dos interessados no Centro de Memória, no acervo do Centro de Memória. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você, Maria Clara. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs um mundo inteiro.